Glória a Deus. Aplauda o Senhor mais forte, queridos. Mais forte, né? Mais forte, que é para o Senhor da glória, né, queridos? Aplauda o Senhor, Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Feche seus olhos, querido. Eu quero... Não saia do Espírito, né? Eu quero apresentar este culto ao Senhor, querido. E tudo que eu ri baixar, e tudo que eu mais quero nesta noite é que o Senhor toque no teu coração. Tudo que eu mais quero nesta noite é que o Senhor entre no mais profundo do seu coração, querido. Tudo que eu almejo nesta noite é que o Senhor, os olhos do Senhor que sonda toda essa terra, que passam por esta terra, Ele possa passar aqui dentro. Ele possa olhar aqui desse altar para nós e ver o que nós necessitamos nessa noite. Veja, Senhor, olhe, Pai, o que o teu povo precisa nesta noite, Pai. O Senhor é o Senhor que prescruta, o Senhor é o Senhor que olha, o Senhor é o Senhor que sonda o coração do teu povo, Pai. E nós, Senhor, não somos, Pai, não somos merecedores, Pai, de tal graça, Senhor. Contudo, Pai, a Tua palavra diz que não fomos nós que amamos ao Senhor, Pai. Mas foi o Senhor, ó Deus, quem nos amou, Senhor. E se entregou, Pai, lá naquela cruz do Calvário, Senhor. Para que hoje, Pai, o Teu povo tivesse vida, tivesse saúde, tivesse paz. Houvesse harmonia, Senhor, entre a Tua igreja, houvesse harmonia entre os irmãos. Eu me lembro, Senhor, como quando Simão, não o Pedro, mas o Simão pediu do Teu Espírito aos discípulos, Pai. Porque os discípulos ali faziam maravilhas em Teu nome, Senhor. E ele gostaria de andar junto com os discípulos, ele gostaria de fazer maravilhas, de receber os milagres. E hoje, Pai, nós estamos aqui para falar dos Teus milagres, Senhor. Mas o Senhor se voltou para ele e disse que não é ouro, não é prata. Nada pode comprar o Espírito Santo. Nada pode pagar, Senhor, a Tua glória, a Tua graça, Senhor. Essa que o Senhor nos dá de graça, Pai. Deus, é somente, Pai, nós se dobrarmos diante da Tua presença, ó Deus. É somente, Senhor, nós pegarmos o nosso coração e deixarmos diante do Teu altar, Pai. E é por isso, Senhor, que eu creio que cada um aqui nesta noite, Senhor, está aqui. Para que o coração de cada um seja posto, seja colocado, ó Deus, diante do seu altar, ó Deus. Para que a Tua palavra, Senhor, venha penetrar no mais profundo do nosso espírito, Pai. E fazer a divisão entre junta e medulas, meu Pai. E fazer a divisão entre alma e espírito deste homem e desta mulher, Pai. Senhor Jesus, eu Te convido, Pai, a sentar no melhor lugar neste lugar, Pai. E eu entrego, Senhor, a Tua palavra, Pai. Eu me reduzo a nada aqui, Senhor, diante da Tua glória, Pai. Me reduzo a nada, Senhor, para que o Senhor, ó Deus, venha falar através de mim, Pai. Que o Senhor venha me usar, Pai. Que o Senhor nos cubra, Senhor, com as Suas mais ricas bênçãos nesta noite, Pai. E que todos aqui, Pai, inclusive eu, Senhor, venha alcançar a Tua misericórdia, ó Deus. Venha alcançar a Tua misericórdia, Pai. E todos dizem amém. Amém, queridos? Aplauda o Senhor, né? Queridos, pegue... Boa noite, queridos. Boa noite, amados. Pegue o seu filho, né, sua filha. Pegue ele aí no seu colo, né, ou abrace ele. Que nesse momento a gente vai estar orando pelas crianças, querido. Nós falamos tanto de futuro, né? Falamos tanto de futuro, né? Mas eu creio que os nossos filhos são o nosso futuro. É aquilo que nós estamos semeando hoje que os nossos filhos vão colher amanhã, querido. Né? Amém? Vamos orar por eles então? Pai, em nome do Senhor Jesus, ore pelo seu filho aí, querido. Pai, em nome do Senhor Jesus,
eu declaro, Senhor, ó Deus, toda a sorte de bênção, Pai, sobre a vida dessas crianças, Pai. Deus, que o Senhor cubra, Pai, com o teu sangue, Pai, porque no teu sangue há poder, Deus. Que o Senhor livre e guarde, Pai, cada criança, porque nós sabemos, Pai, que hoje, Deus, elas são muito atacadas por Satanás. Porque, Deus, eles são o futuro dessa nação, são futuros obreiros, futuros líderes de célula, futuros pastores, mas mais do que isso, Senhor, eles representam a família restaurada, eles representam a família do futuro, Pai, a família que o Senhor quer, meu Pai amado, que nós sejamos, Pai. Deus, eles representam, Deus. Então que o Senhor, meu Pai, derrame as mais ricas bênçãos, Pai, e guarde, Deus, e derrame do teu fogo, Senhor, sobre cada criança, Pai, as livrando, Pai, e as protegendo, Senhor, de todo laço maligno, Deus. É o que eu declaro nesta noite, Pai, e abençoo, meu Pai. Ó Deus, a escolinha das crianças, meu Pai, lá na parte de cima, Espírito Santo, que o Senhor use cada líder lá naquele lugar, Pai, para abençoar cada criança aqui nessa noite. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém, queridos. As crianças vão subir, né? Querido, pode se assentar, né? Pode estar se assentando. Glória a Deus. Esvaziou a igreja, a criançada. Os pais estão multiplicando, né? Estão cumprindo a palavra. Multiplicar e encher essa terra, né? Queridos, hoje o tema da palavra que o Senhor nos deu, né? É chegado o reino de Deus. Permaneça no caminho. É chegado o reino de Deus, permaneça no caminho. Queridos, se você quiser ir abrindo já lá no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 29 ao 39, abra sua Bíblia, né? Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 29 ao 39. E nós vamos esmiuçar um pouco esses milagres que Jesus fez e está fazendo até hoje. Queridos, eu vejo que hoje nós vivemos um pouco, ou quase toda a história que esse mesmo povo que nós vamos falar, vivia. Porque esse povo era um povo oprimido. Era um povo oprimido pelos romanos. Era um povo que pagava altos impostos. E hoje nós vivemos isso, querido. Quantas vezes o povo não está oprimido, pagando altos impostos? Eu vejo só que existe uma diferença, querido, porque hoje nós temos o Espírito Santo. Existe uma diferença, querido, porque nós temos a glória de Deus, a graça de Deus sobre nossas vidas. Queridos, eu vejo que nessa época, a palavra diz lá em Isaías 9:2, querido. Isaías 9:2 diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Queridos, o profeta Isaías, neste momento, ele estava profetizando algo que iria acontecer na Galileia, entre Zebulon e Naftali. Neste momento ele estava falando que um povo que estava em trevas receberia a glória de Deus. Um povo que estava em trevas veria uma luz, e essa luz, querido, é o próprio Senhor Jesus. Isaías profetizou sobre isso. E nessa época, querido, existia pessoas assim como nós, que necessitamos da glória de Deus, e eu creio que todos precisam. Mas nesta época, querido, existiam os saduceus, os fariseus. São classes judias que não são judaicas, que não acreditam no Senhor Jesus, e também não acreditavam. E o Senhor Jesus, então, ele vem sobre o vale da sombra da morte, querido, aonde, querido, não havia vida,
Os que viviam lá viviam enfermos, e nós vamos ver isso. As pessoas que viviam lá, queridos, viviam na miséria, na pobreza. As pessoas que viviam lá, queridos, não tinham uma família edificada, não tinham um casamento abençoado. As pessoas que viviam lá, queridos, necessitavam da glória de Deus, mas existiam fariseus e saduceus. E esses homens, queridos, no capítulo, em Mateus 16:4, logo após o Senhor Jesus fazer todos esses milagres que a gente vai citar já daqui a pouco, os fariseus chegam e começam a pedir sinais e prodígios para o Messias. Os fariseus chegam e começam a pedir sinais e prodígios, mas o Senhor já estava fazendo. Queridos, nenhum sinal, o Senhor Jesus falou aos fariseus e saduceus, nenhum sinal será dado a vocês, nenhum prodígio, nenhuma maravilha, a não ser ao que já foi dado, que o Senhor Jesus, que Ele iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Só que eles não entendiam isso, queridos. Eles queriam ver sinais e prodígios. E hoje nós vemos uma igreja, muitas vezes, queridos, que está correndo atrás dos sinais e prodígios. Mas a palavra do Senhor não diz isso. Ela diz que as bênçãos seguiriam aos que creem, querido. Então, os sinais e os prodígios, eles têm que estar dentro de você. A fé provida pelo Espírito Santo, ela tem que estar dentro de você. Não é o lugar que vai fazer você, querido, é você que vai fazer o lugar. O Senhor Jesus nos dá o exemplo, claro que era o próprio Deus, mas Ele nos dá o exemplo que Ele chega lá, Ele começa a mudar as gerações, mas Ele começa a ensinar pessoas também. Lá havia discípulos com Ele, querido, havia os apóstolos, e Ele começa a ensinar. Ele começa a ensinar, querido, que era possível você chegar a um vale onde há sombra e morte. A gente está falando da Galileia, que é junto ao mar da Galileia, conhecida também como Galileia dos Gentios. E o Senhor Jesus chega lá então, queridos, e Ele mostra para mim e para você, e Ele mostra para aqueles discípulos, que é possível, querido, você através da tua fé, você chegar onde ninguém dá nada, onde há morte, e você começa a transformar aquele lugar através da tua fé. Mas junto com a tua fé, querido, há também algo que é esplendoroso. Porque a tua fé, querido, ela atrai a Deus. E se você atrai a Deus, você então atrai o Espírito Santo. E Ele começa a mover sobre a tua vida. Ele começa a mover sobre a tua vida, querido. Mas talvez você e eu, querido, quantas vezes, queridos, a gente vai começar a entrar no texto aqui, capítulo 15 de Mateus, vamos ler lá, querido, só para a gente entender melhor, capítulo 15 do 29 ao 39, queridos. Vamos ver o que Jesus fez com este povo. E partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, muitas pessoas, e traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos. E os puseram aos pés do Senhor Jesus, e Ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos andar, os cegos ver, e glorificavam ao Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer. Eu não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde virão no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 pães e uns poucos peixinhos. Então o Senhor Jesus mandou com que a multidão se assentasse ao chão. E tomando os 7 pães e os peixes,
E erguendo ao Pai, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobrejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram quase 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou num barco e dirigiu-se para Magda. Amém, queridos? Queridos, então o Senhor Jesus aqui começa a nos dar uma lição. No versículo 29 ele fala: e partindo Jesus dali chegou ao pé, ou seja, ao pé da mar da Galileia. Mas então ele sobe ao monte com os discípulos. Queridos, quando você tem o Espírito Santo, quando você busca o Espírito Santo, quando você aceita o Senhor, queridas, as pessoas começam a seguir você. Aonde você está, ali está a bênção. E as pessoas, querido, elas precisam dessa bênção. Elas precisam desse poder de Deus. Elas precisam dessa unção do Espírito Santo que está em você, querido. Mas Jesus nos ensina, queridos. A primeira coisa que Ele nos ensina, como igreja, é a humildade. Porque, queridos, muitas vezes nós queremos levantar para ensinar, levantar para esbravejar, levantar para tirar contas. Quando o Senhor Jesus, sendo o próprio Deus, querido, Ele se assenta para ensinar. O Senhor Jesus então se assenta para ensinar, queridos. E muitas vezes nós, queridos, que a palavra diz que nós somos o pó da terra, muitas vezes nós se levantamos, querido, e muitas vezes achando que temos poder e autoridade, e na verdade nós estamos perdendo a presença de Deus, estamos perdendo a presença do Senhor nas nossas vidas, estamos extinguindo o Espírito Santo. Porque, queridos, a palavra do Senhor diz que quanto menor você for, então maior você será no reino de Deus. O reino de Deus é diferente do reino do mundo, queridos. O reino do mundo, lá se você pisa em pessoas, se você então tem mais dinheiro, se você tem uma situação, uma classe social avantajada, você começa a tirar proveitos disso. Mas o reino de Deus é diferente, querido. No reino de Deus você vai ter que tirar a sua camisa e dar para aquele que está necessitado. No reino de Deus é diferente, querido. Quando a pessoa te humilhar, você vai ter que se dobrar diante dela e talvez ainda pedir perdão para ela. Porque o Senhor Jesus, sendo Deus, Ele se dobrou. Porque eu entendo que o Senhor sentando, Ele está se dobrando e falando: querido, eu vim para te servir. Mas Ele era o próprio Deus, querido. E quantas vezes, querido, ali fala sobre o reino de Deus. Então a palavra diz que viria o reino de Deus, o reino de Deus está neste lugar, amém? Mas quantas vezes, querido, nós queremos sair da presença de Deus, porque o nosso coração se frustra com tão pequenas coisas. Quantas vezes, querido, nós, por uma palavra que talvez com certeza, eu digo para você com certeza, porque Deus usa pessoas, até pessoas, querido, que você não tem uma certa intimidade com ela. Ou talvez você nunca conversou com ela, mas você acha que não gosta dela. É um pré-julgamento. Mas aquela pessoa é um filho de Deus, ela é maravilhosa. E aí, queridos, a gente faz esse pré-julgamento e muitas vezes recebe uma palavra de atravessado. E aí, queridos, que muitas vezes a gente olha para Jesus e o Senhor está sentado. Mas Ele é Deus, queridos, e a gente olha e fala: Senhor, eu vou sair da Tua presença. Xarabacantarabaxê, ricaxarai, ricatarabaxiriacantarai. Mas o Senhor Jesus é Deus, querido, e Ele está aqui para me perdoar e te perdoar nesta noite. Quantas vezes, querido, saímos da presença do Senhor, saímos do caminho dEle por tão pequenas coisas. Mas Ele é Deus, querido. Se você, como criatura, diante do Criador, não consegue se dobrar, querido, hoje é dia de misericórdia, hoje é dia de perdão. Talvez você conquistou tantas coisas na sua vida, querido, e o Senhor Jesus estava lá contigo, e Ele está lá contigo. Mas muitas vezes, querido, nós não valorizamos quem está sentado.
Muitas vezes nós valorizamos quem está de pé. Valorize quem está sentado, querido. Por criabaixai, ricatarabachei, porque essa pessoa, querido, que está sentada hoje, rabaciria cantarabachei, é a pessoa que se levanta lá na tua célula para ser um líder, querido. Rambacantarai, a palavra diz em 1 Coríntios que você já não vê mais com os teus olhos carnais, querido. Você tem que ver através do olho da fé. Aquilo, querido, quem oculta os seus olhos, aí é onde vai entrar a sua fé. A palavra do Senhor diz que hoje nós vemos Ele como que por um espelho. Como que nós vemos isso, querido? Nós temos que enxergar, querido, em algo que é criado por Deus. Eu tenho que enxergar no meu irmão, querido, a capacidade nele. Eu tenho que enxergar que nele existe um valor. Eu tenho que enxergar que nele, querido, há uma solução. Mas isso também começa dentro da nossa casa. Porque quando eu estou falando de Galileia, estou falando de casa. Queridos, só podemos receber milagres estando aos pés de Jesus. Hoje nós vamos orar acerca de algumas curas, querido. Mas se o teu coração, querido, não estiver nesse altar, você não pode receber. Se o teu coração não estiver amando a Cristo e tendo Ele como Senhor e Salvador, você não pode receber, porque o Senhor vai agir na tua fé, querido. Cleiton, mas eu não sinto desejo. Mas você tem uma fé dentro de você, querido. Você tem uma fé, mas você também tem uma alma dentro de você, que muitas vezes impede você de sair do seu lugar e se prostrar, não diante do homem, querido, mas se prostrar diante de Deus. Abaixei. Quantos apelos, querido, será necessário para mim e para você, para a gente começar a viver uma vida de vitória, mas é uma vida de plenitude, querido. O Senhor não quer te abençoar numa área e em outra, e nós vamos ver isso. Todos têm o direito da graça, querido. Então olhe para o seu irmão que está do seu lado, fale: você tem o direito da graça. Você tem o direito da graça. Fale para ele com mais fé, querido. Você tem o direito da graça. Queridos, muitas vezes, queridos, oramos a Deus. E nosso olhar não pode ser arauto, querido. E achar que nós somos merecedores. E aquela pessoa que está ali não é, queridos. Todos têm o mesmo direito. Queridos, isso não tem a ver com você ter um dia de igreja ou 10 anos de igreja. A partir do momento que entrar uma pessoa naquela porta, a palavra do Senhor diz que o melhor assento será dela. Se entrar uma pessoa, querido, um mendigo pelaquela porta, o melhor assento tem que ser dela depois do Senhor Jesus. O melhor assento tem que ser dela, querido. Se o nosso coração não está bradando dessa forma, tem algo de errado. Eu vejo sempre o pastor Maurício falando, queridos, que pode chegar um político, pode chegar quem quiser, vai sentar, porque a igreja, ela é pública. E isso que eu estou falando quer dizer isso, querido. Não importa o nível social dessa pessoa. Ela vai sentar porque ela precisa receber a glória de Deus, assim como eu e você. E aquele que chega, querido, a palavra do Senhor diz que aquele que é menor no reino, então ele vai se tornar o maior. Versículo 30 fala que e vieram a ele, ao Senhor Jesus, grande multidão, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos. Queridos, e os puseram aos pés do Senhor Jesus, e ele os curou. Queridos, mas muito antes de nós recebermos uma cura do Senhor, Ele olha então para a nossa alma. E o Senhor olha para a sua alma hoje, querido. O Senhor olha para a sua alma, porque eu vejo vocês todos vestidos, bem penteados. Tomaram até banho, né, Charles? Que bênção, né? Queridos, mas o Senhor, Ele não vê dessa forma. O Senhor, quando Ele olha para você, querido, é como o Éden, Ele vê você nu na presença dEle. E Ele consegue enxergar o que está dentro de você, querido. Ele consegue enxergar o que está dentro de você.
É um raio-x, querido. Ele consegue enxergar o que você está pensando agora. Ele consegue ver que talvez, queridos, quanto tempo, querido, os milagres não chegam na sua vida por uma falta de perdão. Quantas vezes o milagre não chega na sua vida, querido, porque tem uma parentela sua, que talvez esteja doente, precisando deste milagre, e você conhece da verdade, você não consegue fazer uma oração porque o seu coração está pedrificado. Mas o Senhor disse no livro de Coríntios capítulo 2, que o Senhor nos daria um novo coração. Não esse coração de pedra, querido, que muitas vezes nós temos, mas um coração de carne. Você sabe por quê, querido? Porque o Senhor Jesus disse. Perdão, não foi o Senhor Jesus que disse. Mas foi dito pelo apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, que, querido, um dia, os 10 mandamentos, querido, foram escritos em pedras. Mas o Senhor hoje já não quer mais escrever em pedras. A palavra do Senhor diz que Ele quer escrever na tábua viva do seu coração, querido. Para que quando você sair deste lugar, você não esqueça da palavra dEle. Para que quando você virar a esquina, querido, você não esqueça tudo que Ele fez e está fazendo, e tudo que Ele vai fazer na sua vida. Porque Ele é um Deus de milagre e de poder. Aleluia, Deus. Nós te louvamos, Senhor Jesus, nesta noite, Pai. Queridos, e muitas vezes, querido, nós atraímos para a nossa vida, mas isso não é para você e não é para mim. Nós atraímos maldições hereditárias sobre a nossa vida, querido. Mas, querido, quando você aceitou o Senhor Jesus, e se você não aceitou ainda Ele, ao Senhor, você tem oportunidade hoje, terá oportunidade hoje. Quando o sangue de Jesus, querido, foi vertido na cruz do Calvário, e hoje Ele verte sobre nós, você pode não ver, mas quando Deus olha para você, querido, Ele vê o sangue de Jesus, Ele vê você purificado. Mas, querido, talvez nós não tomamos posse disso, nós não tomamos posse do sacrifício de Jesus. Então, querido, as maldições hereditárias têm alcançado o povo de Deus, e não era para ser assim. Talvez se você olhar hoje para dentro de você, ou para atitudes que você tenha, você talvez veja a sua mãe, ou veja o seu pai. Queridos, nós temos que ser parecidos com o Senhor Jesus. E hoje nós vamos cancelar toda maldição hereditária. E toda mancha, querido, se existe uma mancha nas nossas vestes, nós, em nome do Senhor Jesus, essa noite será apagada. Muitas vezes, querido, eu vejo pela minha família, queridos. Depois de longos tempos, eu vi que as maldições hereditárias começaram a ser quebradas. Os casamentos não fluíam, casava, separava. Falei, Senhor, eu não quero isso para mim. E eu lembro que um dia eu estava indo no 3º ano do 2º grau. E um dia, querido, sem conhecer, eu não conhecia Cristo, mas eu orei e falei, Deus, eu não quero mais viver essa vida. A próxima moça que eu conhecer, eu quero casar com ela e quero formar família. Queridos, a Carol já tinha me dado 3 fora. Brincadeira, querido. E eu conheci a Caroline, né, que hoje é minha esposa, né? Nós temos sido muito abençoados, querido. Naquela época o Senhor já permitiu com que nós se conhecêssemos. Não éramos cristões ainda, mas hoje nós temos uma família muito abençoada. Queridos, mas se eu olhar para a minha família, que vem de uma geração espírita, queridos, nós vamos falar mais sobre isso, mas casamentos que não vão para frente, casamentos destruídos, futuros incertos. Queridos, não é para ser assim. Nós temos que saber para onde nós estamos indo, aonde que a nossa fé vai nos levar. Queridos, nós procuramos em tantos lugares, que é o que estava falando. Tantos lugares nós procuramos ao Senhor. E eu tenho certeza que não fui só eu. Porque o ser humano, querido, se você for numa tribo indígena, você vai chegar lá e você vai ver que o índio tem um ritual lá. Ele pode não ter tido contato com o ser humano, mas
Isso é o ímpeto do ser humano, ele precisa conhecer ao Criador. Só que muitas vezes, querido, nós não sabemos como procurar ou como chegar a Ele. E você, querido, assim como diz no contexto dessa palavra, você sabe o caminho, você tem aprendido o caminho. E se nós sabemos o caminho, querido, nós temos que conduzir pessoas. Nós temos que conduzir pessoas. Você tem conduzido a tua família, querido? Você tem conduzido a sua esposa? Eu estava conversando com a Carolina ainda essa semana, estávamos orando pelo encontro com Deus de mulheres. E uma das coisas que Deus falou muito forte conosco, queridos, é que as mulheres, graças a Deus, mas as mulheres hoje não são só a maioria na igreja, mas elas têm se colocado aos pés da cruz, querido. Eu vejo hoje as mulheres muito à frente, querido, dos homens. Mas a palavra do Senhor não pede isso. A palavra do Senhor diz que o homem é a cabeça da casa. E que a mulher é uma auxiliadora. E que a mulher está sob uma missão do homem. Mas, querido, como que uma mulher vai ficar embaixo de uma missão do homem se o homem não tem missão? Se o homem não sabe onde quer chegar? Queridos, Deus levanta homens com força e poder neste lugar, dada pelo Espírito Santo. Para que a casa, querido, seja bem ordenada, para que ela não seja destruída. Porque uma casa dividida, ela não pode subsistir, queridos. Ela não resiste a tentações, às provações. A mulher não foi feita como pilar daquela casa, ela é uma auxiliadora. Mas hoje eu tenho visto, querido, e o Senhor Jesus tem falado muito forte com os líderes, querido, que as mulheres têm carregado um fardo muito grande. Mas se ele fosse dividido, ficaria mais leve, querido. Queridos, eu vim de uma geração, querido, como eu falei, espírita, uma geração de cartomantes, uma geração espírita, uma geração envolvida com candomblé, uma geração envolvida com Sushunauê. Queridos, deixa eu deixar isso bem claro para vocês. O Senhor Jesus é o único e exclusivo nas nossas vidas. Quando nós trocamos a glória de Deus, querido, por um copo d'água, nós extinguimos, tiramos a glória de Deus e falamos para o Espírito Santo que nós não precisamos dele. Mas sobre essa terra, querido, nenhum nome pode se nomear sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, querido, ele é rico em poder. E ninguém, querido, não há força, não há nome. Efésios 3 fala sobre isso, que não há nome. Essa terra, querido, tudo que nela está como estrados sobre os pés do Senhor. E o Espírito Santo que está nessa terra, querido, ele é poder e autoridade. Por isso que o Senhor disse, clame a mim, a mim. Você não precisa se prostrar hoje, querido, diante de um pedaço de pau e de pedra. Esse pedaço de pau e de pedra, querido, ao mesmo tempo que ele faz uma caixa dessa, de casofilastro, que ele faz algo semelhante a uma arca dessa, ou algo parecido que você tem lá na sua casa, uma estante ou algo parecido. Querido, o mesmo pedaço de madeira que é feito aquilo, hoje é feito um Deus e a pessoa se prostra diante desse Deus. Queridos, Deus não é feito de pau e de pedra. Nem ouro e nem prata pode comprar o Senhor. Muito menos pedra, querido, e madeira. Hoje nós temos que se prostrar diante do Deus vivo. Ele é o autor e consumador da nossa fé, queridos. E somente a autoridade dada em nome do Filho. Porque a igreja está nas mãos de Jesus. E você, se você é igreja, você está na mão de Jesus. E o seu coração tem que estar na mão de Jesus. Para que o Espírito Santo te enche, querido. E eu nasci, cresci, vivi, queridos. Só que uma coisa, queridos. Uma coisa Satanás sabia. Queridos, que desde o ventre da minha mãe, assim como eu, vocês são separados para a glória do Cristo. São separados para a honra e glória de Jesus, queridos. Porque desde quando eu ainda era muito novo,
eu olhava manifestações malignas e eu não sabia o que era aquilo, mas eu tinha raiva, queridos. Dentro de mim se levantava uma ira ainda quando criança. É algo que eu não sei te explicar, querido, é algo do Espírito Santo. Levantava uma ira sobre aquilo e minha mãe, as pessoas que eram envolvidas com aquilo, me mandavam tirar da sala. Onde eu estava eu tinha que sair, porque caso contrário o espírito maligno não vinha naquele lugar, queridos. E tem que ser assim na sua vida. A hora que você pisar a planta dos seus pés, o espírito maligno tem que bater em retirada. Porque a palavra do Senhor diz em Deuteronômio 28 que por um caminho ele vem, mas por 7 ele bate em retirada à sua vista. Queridos, ele não pode permanecer porque há fogo em você. Há fogo na tua vida, queridos. Queridos, batemos em tantas portas. Cara, coloca para mim por gentileza aí, cara. João 6,48. O Evangelho de João 6,48. Queridos, ali vai falar sobre o pão vivo que desceu do céu, querido. Querido, o Senhor Jesus, Ele não veio para condenar o mundo. Ele não te condena hoje. Talvez na sua caminhada, querido, assim como eu, você tenha errado lá. Mas o Senhor Jesus veio para dar vida aos homens. O Senhor Jesus veio para dar vida, queridos. Aonde a morte, queridos. Aonde a morte, na região da sombra da morte, queridos, brilhou uma luz. Querido, aonde a morte lá? Aonde a morte lá, queridos? Aonde a morte lá na sua casa? Aonde a morte no seu trabalho? Aonde você tem identificado isso? Não é para ter essa morte lá, queridos. Lá é para ter vida e paz. Lá é para ter vida e paz, queridos. Queridos, mais uma coisa eu digo para vocês. Que essa vida, essa paz, esse poder é para os guerreiros, querido. É para a pessoa que está no caminho. É para a pessoa que não sai dos caminhos do Senhor. Não é qualquer coisa, querido, que pode tirar do caminho de Deus. Amém, queridos? Queridos, e hoje nós temos visto, né, as famílias. Mas quando eu digo famílias, querido, se é uma família, querido, que não conhece a Cristo, nós temos que anunciar. A palavra será anunciada, a libertação se chegará. Assim como brilhou essa luz lá na Galileia, vai brilhar para essa pessoa lá também. O Espírito Santo vai visitar aquela pessoa. João 3 fala sobre isso, sobre a minha boa procedência, a tua boa procedência. Um dia virá a visitação sobre aquela pessoa. Queridos, mas como que nós estamos? Que cristão que nós somos? Nós somos uma referência? Porque a palavra do Senhor diz em João 3... que um dia haverá uma visitação sobre todos os seres humanos, todos eles, todos nós. E um dia, querido, aquele que está em oculto, a mente daquela pessoa vai se abrir. E ela vai passar a entender algo do reino de Deus. Ela vai passar a entender que o Senhor é o Senhor e Salvador. Então ela vai buscar uma referência. Quem é a referência? É o povo de Deus, querido, porque o nosso Deus é o Deus invisível, mas Ele pode se materializar na minha e na sua vida. É lá, querido, que as pessoas vão olhar e vão identificar onde está e aonde não está o Senhor. É lá, querido, é lá na sua casa. É lá na sua família. É lá no seu trabalho, querido, quando tem aquela rodinha, é lá. É lá que a pessoa vai saber se você é de Deus ou não. É lá, querido, é lá naquele lugar. No versículo 31 diz que, de modo que a multidão se admirou, vendo mudar e falar, os mudos falar, aleijados ficarem são, coxos andar, cegos ver e glorificavam o Deus de Israel. Queridos, você deve conhecer alguém que precisa de um milagre lá na sua casa. Ou talvez você precise de um milagre hoje. Eu não sei, querido, onde o Senhor precisa tocar na sua vida, mas o Senhor Jesus sabe. Porém, queridos, como está a sua alma para receber isso? Talvez a tua alma esteja machucada, querido, e o que tem na sua alma, querido, isso se materializa no físico. Muitas vezes, querido, você pode orar e orar e orar e profetizar sobre a vida daquela pessoa, querido, mas ela pode ter até fé, mas muitas vezes ela não recebe porque a sua alma está doente.
Muitas vezes ela precisa liberar um perdão, querido, e ela não consegue, mas perdão não é sentimento, perdão é decisão. Muitas vezes, querido, nós queremos receber um milagre, nós se levantamos contra um líder. Queridos, quando você recebe, imagine uma fonte despejando sobre a tua vida. Quando você se levanta contra um líder, e quando eu estou falando de um líder, não estou falando só sobre o pastor Maurício, sobre a pastora Rita, sobre a pastora Charlene, enfim, os pastores. Eu estou falando sobre o discipulado que está sobre você também. Quando você levanta, queridos, se levanta contra uma liderança, você cessa a fonte que iria jorrar sobre a sua vida. E como que você identifica, querido, que uma pessoa, é muito fácil isso, como que você se identifica com uma pessoa que está doente da alma? Querido, fale alguma coisa para a correção dela. E você vai identificar quem ela é. Ou dê poder a ela que você vai identificar quem ela é. Conte as suas vitórias para aquela pessoa e você olhe bem no rosto dela e veja quem ela é. Porque se ela é uma pessoa de Deus, ela vai te levar cada vez mais para cima. Fala, maravilha, querido, está sendo abençoado, eu quero fazer parte disso. Dê poder para ela, querido, que você vai enxergar isso. Fale algo, dê uma correção, querido, e você vai ver que se essa pessoa se levantar contra você, querido, ela está se levantando contra o ungido de Deus. São as meninas do óleo de Deus, querido, e ninguém pode tocar nelas. Amém, queridos? O Senhor, no versículo 32, Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já fazes 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam em meio ao caminho. Esse é o texto base, queridos. O Senhor Jesus falou muito forte conosco durante a semana, acerca de desfalecer ou não desfalecer, entre estar no caminho ou não estar no caminho, entre entender que o reino de Deus é este lugar, mas ele não se resume somente a este lugar, ele se resume onde você está. O reino de Deus, querido, a palavra diz em Apocalipse que nós somos reis e sacerdotes. O Senhor Jesus colocou você para reinar. A palavra do Senhor diz que então o Senhor colocou uma coroa sobre a sua cabeça, mas essa coroa, queridos, se nós lemos em Apocalipse, eu não me lembro agora, queridos, nem vou falar o versículo porque eu não lembro, mas os anciões, queridos, que estão diante do trono do Altíssimo, 24 horas por dia eles louvam o Senhor, e as coroas deles são depositadas aos pés de Cristo. O que quer dizer isso, querido? Quer dizer que todo o nosso eu, você é coroado e você tem um poder e autoridade, mas esse poder e autoridade é diante de Satanás. Esse poder e autoridade é para você dar um basta naquela vida de derrota. Esse poder e autoridade que o Senhor te dá, essa coroa, é para Satanás olhar e ver que existe uma marca em você. Mas você, querido, diante do Senhor, você tira essa coroa, tira a máscara, tira tudo que você entende que até hoje, querido, você viveu. Se você entende que diante de Deus o Senhor está sentado, então você vai ter que se dobrar diante do Altíssimo. O seu coração vai ter que entender, querido, que o Senhor é Deus. O Senhor Jesus é Deus, querido. E a palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará diante dele. Ainda que você seja o maior nessa terra, querido, você pode ser o presidente da república, você vai ter que se dobrar diante do Senhor. Você vai ter que se dobrar diante dele, querido. E muitas vezes na nossa meninice, o apóstolo Paulo falou sobre isso no livro de 1 Coríntios, que as pessoas, de certa forma, queriam ser adoradas. Que os líderes começaram a pregar coisas vãs, mas mais do que isso, ele falou que ele gostaria de chegar lá, queridos, e dar uma costela assada para aquele povo, mas ele não podia. Ele tinha que ficar dando sopinhas, porque as pessoas ainda estavam como criança. Queridos, nós temos que crescer em nome de Jesus. Querido, nada pode nos tirar do caminho. Não é uma palavra, querido. Não é uma ação do nosso irmão. Muitas vezes, querido, nós julgamos a pessoa. Mas, querido, se você parar para conversar com essa pessoa e você ver qual é o caminho que ela trilhou para estar ali, com certeza, querido, você daria a mão para ela, levantaria e fala: vem aqui que eu vou te ajudar, eu sou contigo, eu conheço um Deus que pode mudar a sua vida. Mas, querido, é muito mais fácil olhar o hoje, o que eu estou vendo, mas eu não sei o que aquela pessoa viveu, querido. Eu não sei, querido, talvez essa pessoa foi violentada,
Talvez ela foi falta de pai, falta de mãe, talvez cresceu dentro do orfanato. Talvez, querido, ela teve pai e mãe, mas teve ausência de pai e mãe. Não recebeu o amor, querido, e hoje, querido, você tem o amor de Deus dentro de você. Compartilhe isso com os teus irmãos, querido. O milagre do Senhor é completo, querido. Jamais Ele vai permitir que nós faleçamos ao meio caminho. O Senhor Jesus é o caminho e a vida. Querido, como está lá? Está difícil? Está pesado? A enfermidade talvez tenha batido a tua porta. O Senhor te deu uma missão, querido, porque Ele sabia que você era capaz. E talvez você olhe para o problema e para aquilo que é o teu problema. Você tem que resolver aquilo. Porque o Senhor vai agir no impossível, mas o que é possível Ele deu para nós resolvermos. E talvez, queridos, nós olhamos e falamos: Senhor, esse fardo está pesado, mas eu digo para vocês que o próprio Deus falou, o próprio Senhor falou que o fardo dele é leve e suave. Mas, querido, por que ele se torna pesado então? Porque, querido, nós muitas vezes saímos do caminho. Porque muitas vezes nós saímos dos pés de Cristo. Querido, então o fardo que era seu, mas o Senhor está ajudando você a carregar. Você sai do caminho, querido, o fardo vem sobre você. Porque a escolha é nossa, queridos. A escolha é sempre nossa de estar ou não aos pés do Senhor. Estar no caminho. Você é o reino de Deus, querido. No versículo 33 disse os discípulos: de onde virão tantos pães para fartar tanta multidão? Queridos, se você olhar ali, você vai ver que é a segunda multiplicação de pães e peixes. Os discípulos já tinham vivido a primeira multiplicação. Queridos, nós temos vivido hoje, aqui neste lugar, milagres, curas, libertações. E talvez, querido, nosso coração esteja como esse coração dos discípulos. Nós já vimos milagres, queridos. Nós não temos que questionar ao Senhor, falar: Senhor, de onde virão? Ele virá. As bênçãos virão, o milagre chegará. Para que o Senhor não olhe para nós, querido, e nos veja como homens e mulheres de pequena fé, querido. Queridos, mas um grande detalhe é que o Senhor estava falando com os discípulos, mas os discípulos não entendiam. E eu quero que você entenda também nessa noite, que os discípulos não entendiam, queridos, porque ainda não havia chegado o dia de Pentecostes. Eles estavam com Cristo, assim como nós estamos com o Senhor Jesus aqui hoje, mas eles não entendiam, ouviam e não entendiam. Por quê, queridos? E não conseguiam ver também os milagres, porque era a segunda multiplicação. Porque, queridos, eles tinham o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus está aqui. Há uma diferença, querido, entre Deus estar com nós e nós estarmos com Deus. Há uma diferença entre o Espírito Santo estar nesse lugar ou estar dentro de você. E os discípulos não tinham o Espírito Santo. Então, quando vinha provações e tentações, eles estavam fraquejando, mesmo estando com Cristo. E hoje a igreja do Senhor, querido, tem fraquejado estando com Cristo, porque não tem buscado o Espírito Santo. Porque a nossa vida de oração muitas vezes é uma vida fraca. Nós gastamos horas resolvendo problemas e 5 minutos orando, querido. Horas, queridos, mude a tua vida. Passe horas orando e os problemas se tornarão pequenos e você vai conseguir resolver eles. Ricardo, me avisa do horário lá, filho, que esse relógio que está 16h39. Queridos, versículo 34 diz: perguntou-lhe Jesus: quanto pães tendes? E eles responderam: 7 alguns peixinhos. Querido, até aquilo que é pouco, ou parece pouco na sua vida, é aquilo que é pouco, querido. Você que é líder de célula, aquilo que parece pouco, aquilo que talvez você fale: Senhor, eu não sou capaz. É aquilo que é pouco, aquilo que o Senhor já te entregou nas tuas mãos lá.
é aquilo que o Senhor vai multiplicar lá. Talvez, querido, você olhe hoje para o necessitado e o teu coração seja cerrado, assim como diz no livro de Tiago. Do que adianta, querido, nós orarmos por uma pessoa e falarmos para ela, ide em paz, vá em paz, mas essa pessoa ir com fome e sem roupa, querido. A palavra do Senhor diz que aquilo que é pouco, ou parece pouco, e o Senhor tem te sustentado, é para você compartilhar com as pessoas, e aquilo que parece pouco vai vestir, e vai alimentar uma multidão, e você não vai conseguir abraçar as bênçãos do Senhor. Você não vai conseguir, querido, porque o Senhor não se cansa em dar, queridos. A palavra do Senhor é assim, pede e dar-se-vos-á, batei, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Queridos, é noite de você bater na porta do Senhor, querido, Ele está aqui. Queridos, versículo 35, e tendo Ele ordenado o povo que se assentasse ao chão. Esse foi um versículo tremendo, queridos. Jesus, Senhor Jesus. Neste momento, queridos, onde todos estão sentados, mas não assim como vocês estão sentados, porque nós estamos falando que eles estavam sentados em meio a uma relva, em meio a um monte, todos sentados, querido. Lá, querido, onde eles estavam, era o último lugar, eram pessoas doentes, eram pessoas que precisavam de um milagre na sua vida, mas lá, querido, existia desde o mais pobre até pessoas que tinham dinheiro. Lá o Senhor não faz acepção de pessoas. Lá é o último lugar, querido. Talvez você está ouvindo falar e você fale, meu Deus, quantas chances o Senhor tem me dado. Hoje você falando parece ser a última chance. Queridos, o Senhor Jesus é rico em misericórdia. E lá, querido, lá não tem condição social. Lá todos estão assentados no mesmo nível. Mas por que isso, querido? Porque dentro de uma igreja, queridos, nós temos que ser todos iguais. Você quer receber um milagre? Então sejam todos iguais. Não é só vestimenta que faz você, querido, não é a tua condição social. O que faz você, querido, é o quanto você tem buscado a Deus. O que faz você, queridos, é o poder do Espírito Santo que está em você. A Bíblia diz que o poder é dado, não há medida. O Senhor disponibilizou para todos. Porém, querido, nós limitamos a Deus e queremos algo sob medida. Queremos um pouquinho de Deus. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Queridos, e eu vejo aqui, né, queridos, no versículo 38, fala, ora, os que tinham comida eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Além de mulheres e crianças. Queridos, eu vejo a glória de Deus. Eu vejo, Pai, que para o Senhor, ó Deus, não há limite, Senhor. Eu vejo que o seu amor, Pai, porque assim como eu falei, eu tenho certeza, Deus, que tantas pessoas aqui, Senhor, bateram em tantas portas, acreditaram, Pai, num copo de água, acreditaram numa vela, acreditaram em tantas coisas, Deus. E contudo, Pai, o Senhor nos amou, Senhor. Contudo, Pai, o Senhor não olhou para a nossa meninice, não olhou para a nossa infantilidade, não olhou para a nossa incredulidade, assim como o Senhor não olhou aqui para os discípulos, Pai. E o Senhor, meu Deus, começa ali então, Pai, a curar os enfermos. Era paralítico, era chagas, querido. E eu vejo, queridos, que
quando há uma cura dentro de uma família, talvez você já teve uma pessoa enferma dentro da sua casa, ou talvez você tenha, você vê que aquela pessoa que cuida, querido, você começa a aprender o amor de Deus. Você sabe por quê, queridos? Porque o Senhor Jesus deixou o seu reino para morrer na cruz do Calvário, ser esmagado naquele lugar pelas nossas transgressões. Mesmo você e eu, talvez lá atrás semos um drogado, mesmo lá atrás sendo um dependente químico, uma bebida alcoólica, mesmo o Senhor olhando para nós e vendo, querido, que nós não éramos merecedores, o Senhor nos amou. E quando eu vejo alguém que cuida de uma pessoa enferma, queridos, eu vejo ali o amor de Deus. Porque, querido, o Senhor Jesus deixou, e quando nós deixamos a nossa vida para cuidar de uma pessoa, é o próprio Deus naquele lugar. É o próprio Deus, querido, porque isso é o amor. O amor é você deixar a sua casa e cuidar de uma pessoa. Esse é o amor, queridos. E eu vejo que quando a cura, então, a cura tem a ver com a restauração familiar. Queridos, talvez o teu familiar olhe para você e talvez você não seja a melhor pessoa para se chamar para ir num domingo comer uma costela lá. Talvez ela olhe para você e hoje ela não veja um cristão, queridos. Queridos, nós temos que ser um cristão verdadeiro. E quando eu vejo, queridos, a cura então, quando a cura se chega num lar, é porque o reino de Deus chegou naquele lugar. E quando a cura, querido, não é uma cura somente física, é uma cura familiar. Porque, queridos, quando o Senhor, Ele faz a obra, queridos, Ele não faz pela metade. Ele não faz. Ele faz a obra por completo. Ele faz a obra por completo, queridos. Se bote de pé, queridos, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Que o Senhor fale melhor ao teu coração. Que o Senhor fale melhor ao seu coração, queridos. Vocês que essa palavra é para nós, queridos. Para nós reconhecermos o amor de Deus sobre as nossas vidas. Para nós reconhecermos, queridos, que nós não somos nada, que nós somos o pó da terra. Para reconhecermos, queridos, que para nós recebemos um milagre hoje do Senhor. E o Senhor está aqui. O Senhor está aqui, querido, de braços abertos para mim e para você. Pelas suas pisaduras, Senhor, nós somos sarados. Senhor, antes de eu proferir uma cura para este povo, Pai, eu peço que o Senhor nos dê o seu coração, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor derrame uma porção do Espírito sobre a tua igreja, Pai. Queridos, você que precisa de um milagre na tua vida, precisa de uma cura física, mas também precisa de um milagre lá na sua casa, queridos. Você tem visto lá o inimigo destruindo aquele lar, e você não consegue fazer nada. Mas hoje, querido, o Espírito Santo vem sobre você. Hoje, querido, o milagre vem até a tua porta. Venha, querido, receba o milagre de Deus sobre a tua vida. Receba o milagre do Senhor. Você que está com o teu coração duro, queridos, você busca a Deus, mas parece que o reino dele está tão longe. Parece que o reino dele está tão longe, parece que o Senhor não olha para você. Você, queridos, que achou que não precisava de Deus, mas nessa noite você viu que se você não estiver aos pés do Senhor, você viu que se você não estiver aos pés do Senhor, o milagre não pode chegar na sua vida. Você viu que você tem pedido ao Senhor,
Você tem impedido o Senhor quer fazer um milagre em tua vida. O Senhor não quer que você coma migalhas da sua mesa. Rabaxá cantarai. O Senhor quer que você se assente diante de príncipes e reis. O Senhor não quer que você esteja como cauda, querido, sendo pisado pelos homens lá na tua empresa, onde você está. O Senhor quer, querido, que você esteja uma vida regada pelo Espírito Santo. O Senhor quer que você esteja uma vida cheia de poder e autoridade. O Senhor quer que quando você brade lá na sua casa, quando você ore lá na sua casa, querido, é lá que o Senhor vai fazer a obra. É lá que Ele vai libertar a sua casa. É lá que Ele vai decretar a cura sobre aquele lugar. É lá, querido, que quando você orar, os principados e potestades terão que correr daquele lugar. É lá, querido, é lá no secreto do seu quarto, quando você ora a Deus. É lá no secreto. É lá no secreto, querido, é lá no secreto. O Senhor tem visto o secreto, é o teu secreto com Ele. É o teu secreto. É o teu secreto, querido, é o teu secreto, é aquilo que você tem conversado em particular com Ele. Ele vem como resposta sobre o seu coração. E Ele diz a você, querido, que você não está sozinho. Você é um filho, cujo um filho tem um pai. E o Senhor Jesus é o teu pai nesta noite. Você não é um órfão. Talvez você não tenha recebido o amor do teu pai e da sua mãe. Mas nesta noite o Senhor diz para você que Ele ama você. Nesta noite o Senhor Jesus diz para você que você é especial. Nesta noite o Senhor diz para você que você é menino dos olhos dEle. Nessa noite o Senhor diz para você que Ele começa uma cura na sua vida. E aonde há uma enfermidade aí, aonde há uma enfermidade, aonde há uma dor, vai cessar. Vai cessar, porque há poder, e há poder, e há poder, e há autoridade em nome do Senhor Jesus. Vai cessar, porque o sangue de Jesus te purifica. Você que um dia pisou em outros altares, você hoje está diante do altar de Deus. Então dobre o seu coração, dobre o seu joelho diante do Altíssimo.